Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso técnico em eventos do componente curricular de cerimonial, protocolo e etiqueta. Vamos lá, informações sobre o conteúdo da aula de hoje. A competência que estamos trabalhando é desenvolver roteiros e scripts para cerimoniais sociais e públicos. A habilidade, conduzir o cerimonial com técnica de oratória. E a base tecnológica que nós vamos trabalhar mais especificamente hoje é os procedimentos para a elaboração do cerimonial social e público, e a questão do planejamento do roteiro e a montagem do script. Vamos começar? Muito bem. O que nós vamos aprender exatamente hoje, então? Primeira coisa, sobre o roteiro e o script. O que são, aonde vivem, o que fazem. A segunda coisa, como elas funcionam em termos de ferramentas para a condução de um evento. Temos que entender que tanto o roteiro e o script são fundamentais para que um evento siga o que foi planejado em termos de etapas. Eles ajudam a organizar os horários e a duração de cada um dos momentos do evento. E também, o script, mais especificamente, registra o texto para a condução do cerimonial. Então ali você vai escrever efetivamente o que será falado. Tá? Em geral, quem utiliza o script efetivamente é o mestre de cerimônias. Mas em eventos mais formais, pode ser que uma autoridade tenha que seguir algumas falas, por exemplo, em colação de grau. A hora que vai se dar a colação de grau ao orador da turma, que é o representante da turma, tem uma fala, um texto base, onde essa autoridade que está ali, o paraninfo mais especificamente, vai falar aquelas frases dentro de um contexto. Então isso pode estar escrito em um script para essa pessoa. E aí nós vamos ver, evidente, como fazer isso. Tá? Nós vamos ter uma boa noção hoje na aula em termos teóricos, e depois vamos desenvolver uma atividade para aprender a fazer roteiro e script. Vamos lá então, começando pelo nosso amigo roteiro. Pessoal, se a gente pegar uma definição de dicionário de roteiro, nós vamos ter aí, por exemplo, relação de tópicos a serem abordados em trabalho, discussão, texto que contém diálogos, planos, cenários de filme, peça teatral. É esse roteiro que nós vamos trabalhar? Não. Esse roteiro é um roteiro cinematográfico, um roteiro teatral. Tá? O roteiro do cerimonial ele é muito mais simples, ele é muito mais objetivo, muito mais prático. Vamos lá então falar do roteiro do cerimonial. O roteiro é a sequência das ações colocadas em tópicos, por exemplo, abertura da solenidade, composição da mesa de honra, execução do nacional e assim por diante. Assim as pessoas envolvidas na cerimônia podem acompanhar o desenrolar da solenidade e saber o que vai acontecer em seguida. Então, veja, um roteiro cerimonial são tópicos com horários. Né? É a ordem que as coisas vão acontecer. O roteiro do cerimonial, que é o roteiro do evento, pode ser inclusive distribuído para as pessoas que vão participar do evento, para que eles saibam quais são as fases, qual é o momento que vai falar o primeiro palestrante, qual é o momento que vai falar o segundo, qual é o horário do intervalo, qual é o horário do almoço, que horário eu tenho que voltar para a próxima palestra. Tá? Então o roteiro ele é realmente objetivo e prático. Ele tem o horário que vai acontecer naquele horário. Ainda temos uma definição que o roteiro é o resumo de todas as fases do evento em tópicos e vai determinar o script. Sim, logo mais vamos falar do script. O script é escrito baseado em cada uma das etapas do roteiro. Tá? Bom, então o roteiro cerimonial é o caminho a ser seguido durante a cerimônia. Ele é enviado para todos que vão atuar na solenidade. É uma sequência de ação colocadas em tópicos e orienta a elaboração do script, como a gente falou anteriormente. Então, tópicos, horários, o que vai acontecer, objetivo, tá? Sem maiores dramas. Bom, aí eu vou apresentar para vocês agora uma sequência básica para a elaboração do roteiro de um cerimonial. Tá? Nesse caso aqui nós estamos falando de cerimônia pública ou uma cerimônia privada mais formal. Tá? Algumas cerimônias privadas permitem um pouco mais de casualidade nessa composição aqui. Para uma cerimônia pública ou uma cerimônia formal, você vai fazer o quê? Você não, né? O mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias vai fazer a abertura do evento, tá? Saudar as pessoas que estão ali presentes, compor a mesa diretora, né? Então vai chamar as autoridades que estão presentes para compor uma mesa, se for ter o caso da mesa diretora, mesa de honra, né? Aí lembrando, aí tem que seguir a ordem de precedência, tá? A gente não pode dispensar a precedência aqui, quais são as autoridades mais importantes para as menos importantes. Vai se chamar a execução do hino nacional, então solicita que as pessoas fiquem de pé para a execução do hino nacional. Acabou o hino, então vai começar o discurso das autoridades. Em geral, o discurso da autoridade é curto, tá? O tempo é acordado, é coisa de 5 minutos, é só uma pequena fala. E aí se apresenta o tema.
então vai se falar sobre a temática do evento, vai se apresentar o palestrante, ou dependendo do que for, uma discussão, um debate, não sei, né? Então vai se apresentar o palestrante, né? E aí, se for o caso, um debate, enfim, vai se explicar a dinâmica do evento, tá? Começa o evento, se apresenta ao palestrante, e nessa questão da apresentação do palestrante é importante lembrar a questão do mini currículo, tá? Você nunca fala um currículo gigantesco da pessoa, coisa de 5 linhas. Falou o mini currículo, acabou a palestra, se abre uma sessão para perguntas, né? Um debate, enfim, e por último as considerações finais do palestrante, se falam as últimas palavras a respeito do evento, tal, e encerra, tá? Esse é o roteiro básico, a sequência básica. Um exemplo aí para vocês verem de um roteiro escrito, tá? Olha só, vejam só, são tópicos, né? Você tem as ações, então cada uma das ações está descrita aqui em itens, e aí você tem o horário previsto, que é o horário que se espera que aconteça. O horário efetivo é para o caso de ter atrasos ou adiantamentos, então você vai marcando aqui para reajustar o horário à medida do possível. E o tempo de duração de cada etapa, tá? Então você vai ter esses elementos aqui para você formar o seu roteiro. Então o roteiro, vejam só, objetivo, tópicos, você monta uma tabelona com horários e o tempo de duração, tá? E o script? Vamos lá. Bom, o script é uma indicação de falas, na verdade não é uma indicação, são as falas efetivamente escritas, tá? Que vão ser lidas durante o evento. Ele é bem mais detalhado que o roteiro, né? Quem faz em geral o script é o mestre de cerimônias. E aí o mestre de cerimônias vai passar isso para quem organizou o evento, né, para dar uma revisão, ver se tem uma questão de nome que está certo, se os horários também estão de acordo, o horário que tá, de cada ação do script está de acordo com o roteiro, às vezes tem alguma alteração no meio do caminho, então se faz esse afinamento aí em relação à questão do texto. O script inclui também, lembrando, inclui os tópicos do roteiro, né? Então, se você tem no seu roteiro que 8 horas abertura, no script vai estar 8 horas abertura. E embaixo o texto que vai ser falado, tá? E aí, assim, o script traz informações importantes. Às vezes, num evento, as autoridades normalmente trazem o seu discurso pronto. Tem um assessor que faz, ou a própria pessoa escreve, né? Vai ler também aquele script dela. Mas é importante ter ali destaques a respeito de qual o momento da fala, né? Até às vezes é passado o script e o roteiro para a autoridade para ela saber qual é o momento da fala dela, que momento ela vai entrar, né? Então, para ela poder compreender melhor a situação do evento, tá? E no início do evento é comum, no início e no encerramento do evento é comum que a maior autoridade que esteja presente faça abertura e encerramento. Então ela vai ter uma fala de declaro aberto a cerimônia de colação de grau, declaro aberto este evento. Bom, lembrando, o script deve ser objetivo, tá? A cerimônia, quando fica muito extensa, ela se torna desagradável aos espectadores, né? Então, não pode se enrolar demais em cada uma das etapas. Quando tiver currículo, de apresentação de currículo, currículos curtos, tá? Se a pessoa quiser falar mais depois do currículo dela, ela que expõe as suas experiências profissionais, mas a apresentação é algo curto. Em geral, um mini currículo tem 5 linhas, tá? Os discursos são sempre pré-determinados o tempo, tá? E não é falta de etiqueta, né? O mestre de cerimônias indicar para o orador o tempo, que está acabando o tempo dele. Inclusive, se é normalmente acordado, ou se combina um sinal para se avisar, ou fica mesmo alguém na plateia, né, do staff com a plaquinha e levanta quando está acabando o tempo. A pessoa tem que conseguir se controlar, porque se deixar falar, às vezes estoura muito tempo e depois vai atrasar as outras partes do evento, tá? Então tem que ter esse controle aí rígido, tá? Muito bem, como montar um script? Então, alguns detalhes importantes aí. Usar sempre fontes grandes e espaçamento duplo entre linhas. Para quê? Para ficar mais fácil de ler. Dispor os títulos de forma clara. Então, o título de cada etapa, de cada momento, sempre destacado, às vezes até maior do que o texto regular. E usar estilos, né? Então, você usa negrito, itálico, para quê? Para destacar, por exemplo, coisas que você não deve ler, que é só uma indicação de momento. Então, você coloca um tipo de código. Momentos que você tem que dar ênfase no texto, tá? Então você também coloca ali uma fonte em vermelho, sei lá, né? Então isso tem que ficar sempre muito claro, essa questão, e se aproveitar essas possibilidades de usar marcações no texto. E aí lembrando que cada trecho deve ser sempre numerado, de preferência seguindo a ordem da numeração do roteiro, tá? Vamos lá, um exemplo aí para vocês verem de script, tá?
tá bem curtinho, eu dei uma boa enxugada, tá? Vamos imaginar que esse é o cerimonial do Encontro Nacional de Técnicos em Eventos. Primeiro dia. Então, mensagem de abertura, né? Tá lá, ó, é um tópico que o cara não vai ler, né? 8 horas, mensagem de abertura, só para ele saber que isso faz parte do roteiro. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao terceiro Encontro Nacional de Técnicos em Eventos, que tem como proposta aprimorar os conhecimentos profissionais que atuam na organização e gestão de eventos. Por gentileza, desliguem seus aparelhos sonoros, tá? Então, ele vai ler isso, né? Então a gente tem que prestar atenção que a escrita tem que ser como uma fala natural, ela não pode ser muito engessada, né? Então a pessoa, quando escreve o script, ela tem que escrever pensando que ela vai falar isso, tá? Muito bem, vamos para a parte emocionante agora da aula, a atividade prática que vocês vão fazer. É evidente que vocês vão fazer um roteiro e um script, né? Não poderia ser diferente, tá? O que vai ser colocado para vocês aqui é um caso para vocês resolverem, tá? Gente, lá no ambiente virtual vão ter os documentos, né, que vocês precisam para desenvolver a atividade, né? Tanto um modelo de script, modelo de roteiro, tá? E um briefing do evento mais elaborado. Mas basicamente, você vai fazer o planejamento cerimonial de uma palestra que vai acontecer na sua ETEC, tá? E você vai ter que fazer o roteiro e o script. Mas tem mais essa história. A grande verdade é que você será o mestre de cerimônias desse evento, tá? Então você vai escrever o script imaginando-se como mestre de cerimônias, tá? Beleza. Aí você vai falar, professor, legal, escrevi o script, escrevi o roteiro, tá aqui, ó, entrego por escrito para você, manda por e-mail, tal, tá aqui, recebi, beleza. É só isso? Não, né? Evidente, tem que ter a parte emocionante da atividade. E a parte emocionante é o quê? Você vai pedir para alguém gravar você lendo o seu script. Então apoie o seu papel em um local que assim não precisa ficar segurando, né? Porque é complicado ficar segurando o papel. Tenta apoiar numa mesinha meio alta, um local mais alto que você consiga, e aí você vai pedir para alguém te gravar lendo o script, como se você estivesse falando para uma plateia, abrindo o evento, tá? Então assim, a única coisa que você tem que se preocupar é em escrever as falas do mestre de cerimônias, tá? Você não vai escrever a palestra, não vai escrever o discurso das autoridades, né? Então, você vai escrever como se fossem as falas do mestre de cerimônias mesmo do evento, tá? Então aí você vai ler isso pra gente, gravar isso num vídeo sensacional, tá? Então, e vai entregar para nós, junto com o roteiro e o script por escrito, também vai postar esse vídeo, tá? Tentem fazer um script objetivo, tá? Não enrolem demais, assim, não floreiem demais, para o vídeo também não ficar gigantesco, tá? Então, vamos lá, pessoal, mãos à obra aí, boa sorte nas atividades aí. Se tiverem dúvida, estou à disposição para conversar com vocês lá no ambiente virtual, postem suas dúvidas, mandem para mim, eu tento saná-las a respeito do conteúdo e também da atividade, tá? Lá no ambiente, além desse material que eu falei para vocês para fazer atividade, também tem um material complementar para vocês a respeito do tema. Tá certo, pessoal? Valeu, um abraço a todos, bons estudos por aí. Muito bem, pessoal, vamos encaminhando agora para o final da aula. E aí é importante notar alguns elementos aqui que fazem parte, né? Fazer um memorial e fazer recobrar as principais ideias que nós tivemos durante esta aula. Primeira coisa, o roteiro. Então lembrando que o roteiro funciona como se fosse um cronograma do evento, né? Um pouco mais elaborado, digamos, em termos de colocação de horário e tempo de duração do evento. Então você vai ter sempre o horário, a etapa que acontecerá, e é importante colocar quanto tempo deve durar aquela etapa para você controlar o tempo, para quem for mestre de cerimônias, né, ou organizador do evento, coordenador, poder controlar a duração de cada etapa. O script são as falas que guiarão a cerimônia, ou seja, que guiarão, na verdade, o mestre de cerimônias. Então, é a abertura, o encerramento, a apresentação de autoridades, enfim, o mini currículo do palestrante. Então, tudo é escrito e colocado de uma maneira prática ali para que possa ser lido. E aí, por último, lembrando que o script depende do roteiro. Ou seja, eu não tenho como fazer um script sem saber quais são as etapas, cada uma das etapas que vai ter no evento, né? Lembrando, gente, essa questão do script especificamente funciona principalmente para eventos que vão ter pessoas falando efetivamente, né? Apresentando algo, vai ter um mestre de cerimônias ou um apresentador. E com isso a gente encerra a nossa videoaula de hoje. Valeu, pessoal, um abraço a todos!